Olá, começa agora mais um assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre enquadramento de servidores, Linhão de Tucuruí, agricultura familiar, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Bem-vindo, senador. Eu que agradeço, Sérgio, e é uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Senador, no mês de fevereiro, o governo federal aprovou a nomeação e o enquadramento de mais 428 servidores no quadro da União. Desses, 136 são de Roraima. Como que tem sido para o seu estado esse processo? Sérgio, eu tenho feito, desde que cheguei ao Senado Federal, uma busca incessante para fazer justiça com os ex-servidores dos ex-territórios, claro, em especial do estado de Roraima. São pessoas que trabalharam muito naquela época, quando ainda território, quando todas as dificuldades existiam ali, de acesso, de transporte, enfim, de todas as naturezas, e essas pessoas se dedicaram trabalhando ali para o ex-território. A Emenda Constitucional 98 permitiu que esses servidores, os ex-servidores, fossem enquadrados como servidores do ex-território em um quadro em extinção. E até 2018, nós tínhamos apenas cerca de 200 servidores reconhecidos como servidores da União. Em 2019, quando assumi, fui em busca disso, conseguimos reverter um decreto presidencial que impedia que as pessoas fossem contratadas se não tivesse escolaridade comprovada, e naquela época muita gente não tinha escolaridade. Para você ter uma ideia, o motorista na época, quando se perguntava, você sabe dirigir, não perguntava nem se ele tinha carteira de habilitação, muito menos a escolaridade dele, porque na realidade a mão de obra na época não era qualificada. E essas pessoas depois não estavam conseguindo ser enquadrados porque não tinha como comprovar a escolaridade. Nós conseguimos, por um decreto que foi feito em meu gabinete, que nós tivemos o apoio do presidente da República, na época o presidente Bolsonaro, e ele assinou o decreto. A partir disso, graças a Deus, nós já temos hoje cerca de 3.000 servidores do ex-território federal de Roraima enquadrados na folha de pagamentos da União. Agora, nessa de fevereiro, 400 e poucos servidores foi para os dois territórios, Roraima e Amapá. De Roraima foram cerca de 136 pessoas reconhecidas. Essa é uma luta constante, nós vamos continuar fazendo isso, porque são cerca de 16.000 pessoas que se inscreveram, que apresentaram documentação na comissão. Dessas pessoas que apresentaram documentação, cerca de 6.000 processos foram deferidos. E cerca de apenas 3.000 é que foram, de fato, reconhecidos como servidores do ex-território. Cerca de 7.000 servidores foram indeferidos e essas pessoas podem continuar recorrendo dessa decisão da Câmara de Julgamento para que ele possa comprovar que trabalhou nesse período e que tem o direito de ser reconhecido como servidor do ex-território. E, senador, o senhor também teve uma participação importante na liberação das obras do chamado Linhão de Tucuruí, Manaus, Boa Vista. A gente tem aqui um infográfico para mostrar para a nossa audiência o que se trata o Linhão de Tucuruí. Então, foram mais de 2,6 bilhões investidos nessa obra, mais de 700 quilômetros de extensão dessa linha que vai ligar Manaus a Boa Vista e integrará finalmente o seu estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional de Energia. Energia limpa e melhor conectividade também, internet melhor para a população, e vai gerar 4.000 empregos diretos e 9.000 indiretos aproximadamente. Qual que é a fase dessa obra e o que o povo roraimense pode esperar em termos de melhorias? Essa obra, o Linhão de Tucuruí, é um sonho que estava acalentado pelo povo de Roraima, mas que a gente sempre buscando isso. Por vários anos nós sonhávamos com o início dessa obra e finalmente na Lei 14.182 foi aprovada uma emenda de minha autoria que dizia que o governo federal, independente
de qualquer outra situação, teria que começar imediatamente a construção do Leão de Tucuruí, porque nós éramos o único estado, somos até hoje, o único estado não conectado com o Sistema Nacional de Energia, o que é uma injustiça. Nós estamos ali, Roraima faz fronteira com 2 países, a Venezuela e a Guiana. Nós somos o único estado brasileiro que não tínhamos que não somos interligados ao Sistema Nacional. Portanto, nós lutamos muito por isso e hoje a gente vê a obra, e eu tenho andado por lá, feito visitas, caminhado junto com as pessoas, junto com a empresa, junto com os trabalhadores que estão lá, e a gente vê finalmente o sorriso estampado no rosto dos roraimenses, porque é um sonho que será realizado. Nós teremos energia limpa, de qualidade e, sobretudo, mais barata para a população, porque nós temos o estado que tem a menor per capita do Brasil e que as pessoas não têm as mesmas vantagens e qualidade que outras pessoas têm nos outros estados brasileiros. Hoje nós temos já mais de 20 torres levantadas, mais de 30 torres já estão concretadas, já em movimento para a construção. A obra já não é mais só 2 bilhões e 600, ela já foi feito um reajuste, já passa de 4 bi. E nós temos mais de 1.100 homens trabalhando nessa obra ao longo da BR-174. E o melhor de tudo isso é que, além de trazer energia de qualidade, limpa e mais barata, nós estamos trazendo também internet, que terá uma internet de qualidade no estado de Roraima. E eu tenho muito orgulho de estar participando disso, do início e até o fim. E a previsão para a inauguração dessa obra é setembro de 2025, para a finalização da obra. Eu acredito que até setembro de 2025 terão mais de 2.000 homens trabalhando nessa obra, e essa obra será finalizada para a alegria das pessoas que amam o estado de Roraima, e é uma justiça que está sendo feita pela nação brasileira com o estado de Roraima. E, senador, em novembro do ano passado, outra iniciativa do senhor foi a apresentação de uma PEC que transfere para o Congresso Nacional a responsabilidade pela demarcação de terras indígenas. Na ocasião, o senhor até chamou a atenção que o Congresso é a expressão máxima da democracia, porquanto aqui a gente tem representantes do governo e da oposição. Como que tem sido esse andamento dessa PEC e como ela pode contribuir, principalmente para Roraima? Na verdade, você vê que essa PEC ela surgiu em meio a aquela celeuma do marco temporal, que, graças a Deus, o Congresso Nacional, além de votar, derrubou os vetos que foram feitos pelo presidente da República. É injusto que, num sistema federativo como o nosso, só o governo federal tome decisões sem ouvir os estados-membros da federação, sem ouvir os representantes de cada estado brasileiro. Portanto, é um sistema federativo que tudo sai de cima para baixo, sem ouvir, sem a autorização, sem a concordância dos governos estaduais, sem a concordância das assembleias legislativas e sem a concordância principal dos representantes dos estados aqui no Congresso Nacional. Portanto, aqui tem aliados do governo, tem membros da oposição, tem todos os sentimentos, e os representantes do povo e do Estado estão aqui na Câmara e no Senado Federal. Portanto, nada mais do que justo que qualquer decisão do governo no sentido de demarcação de terras indígenas ou criação de unidades de conservação seja feita sem autorização do Congresso. Essa não pode ser uma decisão unilateral do governo federal. Tem que ser uma decisão que ele apresenta a proposta e que o Congresso Nacional, ouvindo, logicamente, todos os estados brasileiros, porque aqui estão representantes de todos os estados, vai aprovar ou não, e ouvindo, logicamente, os estados que serão afetados por essa medida. O governo federal tem trabalhado muito, tem feito muito, tudo de forma unilateral. Primeiro, sem respeitar o Congresso Nacional. E, segundo, sem ouvir os estados-membros. Assim tem acontecido. Roraima, por exemplo, nós temos cerca de 68% das terras do estado de Roraima são de unidade de conservação e terras indígenas.
O que sobra hoje para o estado de Roraima trabalhar são cerca de 8%. Desses 8% que o estado tem para produzir, 50% disso tem que ficar para a reserva ambiental, o que manda o Código Florestal. Portanto, o estado de Roraima tem apenas 4% das suas terras para produzir. E nesses 8% que nos resta, o governo federal ainda quer nos impor medidas tomadas nos gabinetes em Brasília, sem ouvir de fato a população nos estados brasileiros. Isso não acontece só com Roraima, acontece com outros estados brasileiros. Mas Roraima é um dos estados mais castigados por esse tipo de medida tomada de forma unilateral. Portanto, a minha proposta de emenda à Constituição é para que esse poder seja dividido. O governo propõe, mas o Congresso Nacional, ouvindo todos os membros do Congresso Nacional, é que deve votar, aprovar ou não. E falando em terras para produção, o senhor vem direcionando recursos para a agricultura familiar de Roraima. O senhor tem um histórico, né, com a agricultura familiar, então conhece bem a realidade do pequeno produtor rural. Qual que é a importância de se investir nesse setor? Eu sou agricultor, minha origem é da agricultura. Eu trabalhei na roça, literalmente, com meu pai e meus irmãos até os 16 anos de idade. E naquela época, de fato, era a agricultura que só quem é daquela época mesmo da roça sabe. Foice, machado, enxada, enxadeco, colher o arroz com a mão, pilar o arroz no pilão, ou seja, tudo era muito mais difícil naquela época. Então, eu conheço muito bem a luta do pequeno produtor brasileiro, principalmente do pequeno, porque o grande já tem muito mais aí tecnologia para isso. Então, eu tenho dirigido a grande maioria dos nossos recursos de emendas parlamentares que a gente consegue no governo, nos ministérios, para que o Estado e as prefeituras possam recuperar estradas vicinais, construir pontes, levar energia elétrica até a casa das pessoas, fazer saneamento básico nas cidades. E, sobretudo, nós estamos colocando recursos na Conab, que é do governo federal, para ajudar o pequeno produtor a vender o seu produto, porque na maioria das vezes o pequeno produtor produz, mas ele não tem para quem vender. Ele não tem para quem vender. No máximo aparece ali um atravessador e esse atravessador compra pelo preço que lhe convier. Então, a Conab, com os recursos que a gente determina, que a gente repassa para eles, atende e garante que a produção feita pelo pequeno produtor terá um preço justo ali nessa aquisição. Então, nós temos atendido lá cooperativas, várias cooperativas em todo o estado de Roraima, de produtores, associações, com recursos de nossas emendas que estão auxiliando a Conab a comprar diretamente do pequeno produtor. E algo que interfere na vida desse pequeno produtor e dos demais produtores do estado é a questão que vem preocupando a população de Roraima da seca. Isso também provoca grandes queimadas na região. O norte do país está sofrendo com as queimadas no momento. O governo estadual, né, senador, decretou recentemente emergência em 9 dos 15 municípios de Roraima. Então, como que o Senado Federal pode agir para contribuir com essa situação e quais seriam possíveis soluções para esse problema? Esse é um momento que Roraima está aflita, em função do período longo de estiagem e das queimadas que estão atingindo todas as propriedades praticamente no estado de Roraima. Como você disse, 9 municípios já decretaram o estado de emergência, o governo do estado decretou o estado de emergência, inclusive já foram reconhecidos essa emergência pelo governo federal. O Ministério do Desenvolvimento e a Defesa Civil Nacional já reconheceu esse estado de emergência. Nós temos pequenos produtores lá com a sua produção toda perdida, com animais, gado, porcos, cabras, todos morrendo por falta de comida, porque os pequenos produtores não têm como comprar
o feno, comprar cevada, comprar ração para dar para esses animais, e está um desespero total para os pequenos produtores. Em função disso, eu apresentei um projeto de lei no Senado Federal, que eu espero ser votado o mais rápido possível e a gente possa encaminhar para a Câmara dos Deputados, para ajudar os pequenos produtores e médios, produtores do Estado, na prorrogação das suas dívidas. A grande maioria dos produtores fazem empréstimos em bancos. E esses empréstimos, as parcelas vencem. Se eles não estão produzindo, se os animais não estão comendo, eles não têm como pagar essa dívida. Então, a nossa proposta é prorrogar essas prestações vencidas ou vincendas até 48 meses e, para os pequenos produtores, anistia total da sua dívida, e é essa a nossa proposta para o governo federal, que o Congresso Nacional, acredito eu, deve votar. Já visitei o Ministério da Agricultura, o ministro Carlos Fávaro, apresentei a ele através de indicação, além do projeto de lei que fizemos aqui. É urgente que se faça isso. O Brasil é um país continental. No momento em que a gente vive uma seca terrível lá no estado de Roraima, nós temos o Acre, que está inundada com tanta chuva, né? Portanto, é preciso que o governo federal tenha um olhar diferenciado para os estados-membros do Brasil e, em especial, para a Amazônia, que, em função dessas mudanças climáticas, tem sofrido bastante com isso. E quem não pode sofrer com isso são os produtores rurais, são eles que colocam o alimento na nossa mesa. Os produtores rurais, se eles não produzirem, a cidade passa fome. Então, o governo federal deve imediatamente, independente da minha proposta de lei, começar a ajudar esses pequenos produtores, criar um auxílio emergencial e começar a ajudar os produtores rurais brasileiros, em especial nesse momento desses que estão atingidos aí por essa seca ou por enchentes que estão maltratando a vida de todos nós. E a estrutura do Estado de Roraima hoje permite um bom controle dessas queimadas? Como que tem sido esse combate às queimadas para que haja o quanto antes o replantio? O governo do Estado tem centenas de brigadistas trabalhando nisso. O Corpo de Bombeiro Militar efetivamente no nosso Estado atua para ajudar nesse combate e, para você ter uma ideia, não é só os animais hoje que estão com problema lá de água. Nós temos cidades como Pacaraima, que está recebendo água de caminhão-pipa que o governo do estado está cedendo. E nós temos outras cidades como Baliza, São Luís do Anauá, Rorainópolis e várias outras cidades na região norte que estão com esse problema e que o governo tem que dar um jeito, furando novos poços artesianos, com dificuldades, com uma profundidade muito grande e na maioria das vezes encontram ali lajes que impedem a perfuração desses poços. Então, é um momento difícil que Roraima está passando, é por isso que nós estamos clamando ao governo federal, o nosso papel como senador, clamando ao governo federal para que possa imediatamente dirigir ajuda financeira e técnica para o estado de Roraima. Agora, falando sobre dois pilares do desenvolvimento de um estado, que são a saúde e a educação, recentemente o senhor incluiu a saúde como prioritário ao lado da educação na questão de acesso a serviços de saneamento básico. O senhor mencionou na ocasião que saúde e educação caminham juntas. Então, qual é a situação atual? Como que o senhor avalia o nível de saneamento básico de Roraima? O nível de saneamento básico de Roraima na capital é muito bom, considerando a média nacional. Nós temos cerca de 93% da capital com saneamento básico e cerca de 98% da capital com água tratada. Nós somos, Roraima, Boa Vista, a nossa capital, é sem dúvida nenhuma um dos melhores índices de saneamento e de água tratada no Brasil. No entanto, eu não posso legislar só para
Roraima, eu tenho clientes lá para o país inteiro. E, além disso, no nosso interior do estado, os municípios do interior não têm esse mesmo tratamento e esse mesmo nível que tem a capital. E eu considero que todos merecem essa deferência do governo federal, do governo do estado, que deve atingir isso. E quando esse projeto do senador Wellington Fagundes, ele traz essa essência de saneamento básico em todos os momentos. E aí eu incluí hospitais, escolas, porque educação e saúde têm que, de fato, andar juntos. Não adianta você ter uma bonita escola, uma belíssima escola, se não tivermos ali saneamento básico, água tratada, que possa dar ali condições de saúde dignas através da água tratada e do saneamento básico para os alunos, para os professores, para a comunidade que está ali próximo. Portanto, foi nesse sentido que eu apresentei o projeto e que foi, aliás, a emenda ao projeto do senador Wellington Fagundes e que foi aprovado. E eu espero que isso comece a caminhar o mais rápido possível, porque isso é dignidade para a população brasileira. Senador, em 2024, quais, na sua avaliação, serão os principais desafios da sua atuação aqui na casa? Os principais desafios da minha atuação aqui na casa é ajudar para que a Federação Brasileira tenha o respeito do governo federal, em especial os estados da Amazônia e muito especial, principalmente o estado de Roraima, que eu acredito que o governo federal ainda trata o estado de Roraima como se fosse um quintal do governo federal. E não é. Nós somos um estado membro da federação, com brasileiros que são sentinelas vivas ali de 2 estados, de 2 países, e somos as sentinelas, os guardas mais baratos que o governo federal tem para a nossa nação. Nós queremos que o estado de Roraima seja visto como um estado membro que merece o respeito do governo federal e que nossa gente seja tratada com dignidade. Eu estou falando disso porque o presidente Lula já esteve 2 vezes em Roraima, depois que foi eleito presidente da República. Em nenhuma das vezes que ele esteve em Roraima, ele ouviu os segmentos sociais da nossa sociedade. Ele foi as 2 vezes lá apenas para tratar da causa indígena. E nós temos o maior respeito pelos nossos irmãos indígenas. Mas não é esse o único problema que tem no estado de Roraima. Lá nós temos problemas de todas as naturezas. Não pode o presidente da República ir por 2 vezes em um estado membro da federação tratar apenas de uma questão como se aquilo ali fosse um estado independente, como se fosse um estado independente do Brasil. Os Yanomamis fosse um outro estado, um outro país dentro do estado de Roraima. Os Yanomamis merecem, precisam do nosso respeito. Mas lá nós temos várias etnias indígenas, não são apenas os Yanomamis. Nós temos os Macuxis, nós temos os Taurepangues, nós temos os Wapixanas. São mais de 13 etnias que vivem dentro do estado de Roraima e todos eles precisam do apoio do governo federal. E, além deles, nós temos os brancos, nós temos os pardos, nós temos os pretos, nós temos todos lá, brasileiros de todos os estados que estão lá e que merecem a atenção do governo federal. Senador, nesse ano a gente comemora 200 anos do Senado Federal. Eu gostaria que o senhor comentasse com a nossa audiência quais foram as questões mais importantes para Roraima que passaram aqui pela casa ao longo desses anos e como o senhor considera que o Senado deve continuar atuando para atender as demandas do seu estado. Eu creio que o Senado Federal, nesses 200 anos, avançou muito, inclusive permitindo que a população brasileira tivesse acesso às informações, participasse com sugestões, criou um mecanismo para que toda a sociedade possa. Esse aqui é um. Aqui a TV Senado
é um dos instrumentos, e que vocês da TV Senado fazem com excelência, é um dos instrumentos que leva a toda a população brasileira o nosso trabalho, o trabalho do Senado Federal, e diz a todos os telespectadores de que forma eles podem participar dos trabalhos do Senado Federal, daquilo que o Legislativo faz e deve fazer pela população brasileira. Então, o Senado avançou bastante e eu quero parabenizar principalmente a todos os servidores do Senado Federal, porque são, de fato, de excelência e fazem um belíssimo trabalho pelo nosso país. E eu vi aqui, nesses 5 anos como senador da República, projetos importantes que foram aprovados pelo meu Estado, para o meu Estado, como o projeto que transferiu as terras para o Estado de Roraima. Talvez você não saiba, mas Roraima era um estado que há 30 anos não tinha recebido, era um estado virtual, criado, mas que não tinha recebido as terras da União. Foi uma lei de autoria do ex-deputado Jonathan de Jesus, meu filho, feita lá na Câmara dos Deputados e que depois o Senado Federal aprovou e transferiu definitivamente as terras para o estado de Roraima e para o estado do Amapá. E é exatamente por isso que hoje o estado de Roraima é um estado que avança, que cresce bastante, porque em conjunto lá o governador Antônio Denário já entregou mais de 15 mil títulos definitivos de terras para os produtores de Roraima. Isso dá uma segurança jurídica, dá a eles uma garantia de que eles, de fato, são donos, são proprietários dessas terras e eles estão trabalhando com muito respeito e, sobretudo, com muito carinho, porque foi um reconhecimento do Congresso Nacional, do Senado Federal, que, através de um projeto nosso, transferiu essas terras e essas pessoas são muito mais felizes hoje, porque eles têm o documento da sua propriedade. Muito obrigado, senador Messias de Jesus, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV e nosso canal no YouTube também. Aproveite e se inscreve lá e em podcast nas principais plataformas de áudio. Até o próximo Assunto de Estado.